Fala galera, beleza? Desde Monteiro aqui do canal Ideia Voa, mais um videozinho de férias e mais um vídeo para aquela série nova aí que vocês estão curtindo, que é FIME 2020 versus FIME Mini. Quem será que ganha? E qual que é o desafio de hoje? Hoje é o desafio de voo pairado. Qual será que é mais estável? Qual será que fica mais tempo parado no ar? 2020, Mini, quem que é? E também umas explicaçõezinhas técnicas aí sobre os sensores embaixo desse drone. É verdade que o FIME Mini tem 2 sensores e esse aqui tem um só? É mentira? Olha, vocês vão se surpreender, hein? Então, fica ligado, já deixa aquele curtir, se inscreve no canal que a gente sempre posta vídeo assim. Bora lá! Vamos ao teste então? Olha aí. À esquerda e com a telemetria nessa faixa de baixo é o FIME Mini e à direita com a telemetria na faixa de cima é o 2020. Qual que é o teste aqui, né? Bateria cheinha, assim que saiu do carregador, né? Eu coloquei no drone, decolei com o tapetinho embaixo aí tudo, né? O 2020 eu acabei controlando ele um pouquinho no começo, mas porque eu percebi que ele baixo ia me dar muito medo de ficar aí perto dos móveis aí se ele se desestabilizasse por algum motivo. Então eu acabei mexendo um pouquinho, vocês viram essa movimentação, foi eu no controle, né? Agora ajustando aí a câmera. E o objetivo desse vídeo é o seguinte, eles vão ficar paradinhos aí, só vou assumir o controle em situações especiais, né? Como na hora que ele quiser pousar por conta, porque já está perto do fim da bateria, esse tipo de coisa, eu vou segurar eles voando até 10% da bateria. Quando marcar 10%, pousa, tá? Esse que é o objetivo. Então, por que está dentro de casa? Para evitar vento. Então, evita a situação aí de falar, tinha vento, não tinha vento, tal. Aí, por questão de espaço, né, e do risco de eu colocar 2 decolando ao mesmo tempo, que eu não fiz isso, né? Deixei eles sendo filmados aí de ladinho. Não adianta o vídeo, tá? Não corre com o vídeo, porque eu vou dar muita informação bacana aqui sobre os sensores, sobre tudo mais, tá? Em alguns pontos, o vídeo está acelerado nesse ponto aqui em 2 vezes. Em alguns pontos eu vou acelerar mais, porque senão vocês vão ficar aí meia hora vendo drone pairado, não faz nem sentido, né? Então, bora aqui para o primeiro teste, né? A gente está entrando aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, desenhar um círculo em volta do drone aqui, um círculo em volta de cada drone, tá aí. Um círculo é maior que o outro, sim, mas eu desenhei certinho, com 5 minutos, eu desenhei certinho em volta da silhueta dele ali, onde está aparecendo o vídeo. Para vocês conseguirem ver a estabilidade dele, né? Então, dá uma olhada aí, ó. Aparentemente, né, o FIME Mini parecia estar mais estável, agora você já vê que, na verdade, eles são muito, muito, muito semelhantes. Vou adiantar aqui o vídeo, né, para vocês verem ele escorrerem aí dentro desse espaço. E, na minha opinião, eles são bem semelhantes na questão de estabilidade, né? E eu vou explicar o porquê agora. Você já ouviu falar aí o pessoal falando, o Mini tem 2 sensores, né? E o 2020 tem um só. Não é, pessoal, não é isso aqui. Se você olhar, ó, tem essas duas, foto do Mini aí por baixo. Tem essas 2 bolinhas grandes, no meio tem uma bolinha pequena, né? Isso aqui são 2 sensores apenas 2 sensores. E eu já vou explicar. No 2020 você vê tem uma bolinha grande, é um sensor, e uma bolinha pequena é outro sensor. Então ele tem 2 sensores também. Ah, Deide, mas eu estou vendo 3 bolinhas. Calma. Esses do FIME Mini, eles são sensores, é um sensor emissor de luz, né? Ele emite uma luz, ó, tá vendo? Ó, um acende esse vermelhinho e o outro é um receptor. Então, ele mede essa distância aí através desse sensor. É um sensor só, pessoal, não se engana. Ele lança a luz e o outro recebe e aí ele mede a distância. Ó, dessa forma aqui, ó, tá vendo? Ó lá.
ele lança a luz, reflete no objeto, volta para ele. O FIM 2020 tem um sensor ultrassônico, então ele emite um som, o som reflete, volta para ele, ele lê esse som de novo. Qual que é melhor, qual que é pior? Cada um tem suas vantagens e desvantagens, né? O do 2020, por exemplo, o fabricante diz, né, que ele pode suportar até 30 metros de altitude. Os TOF, né, os sensores emissores de luz, né, que mede a distância aí pela luz, eles têm essa condição que pode ser de 2 metros ou pode ser de 80 metros. Só que o fabricante não fala para nós, no caso do FIM Mini, qual que é a distância que ele suporta. E tem umas diferenças aqui, ó. Se você olhar, esse é nas últimas 3 linhas aí, ó, do lado do FIM Mini, tá aqui, ó, vertical, ponto 1, se tiver usando o sensor TOF aí, né, dentro do range de trabalho, que ele não fala qual que é o range de trabalho, né. E acima disso, ele vai estar usando o GPS. No caso desse voo aqui, nenhum está com GPS ativo, eles estão todos em voo VPU, né, que é o voo visual, né. E qual que é o lance disso aí? Ele tem o sensor de baixo, né? Você olha aí a fotinha do 2020, ele tem esse sensor de baixo, ele tem essa câmera, e essa câmera ela visualiza o piso ali que você tá, ela encontra o padrão, no caso um tapetinho, e ela tenta se manter observando aquele padrão. Isso é o posicionamento lateral. O posicionamento de subida e descida é através desse sensor aí, que no 2020 é ultrassônico e no Mini é um sensor de luz, né? A luz é muito melhor, desde que a luz é 300 milhões de quilômetros por hora e o som varia um pouco com o meio, mas é em torno de 1000 quilômetros por hora. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Quais são as vantagens do laser? Primeiro, a velocidade e a precisão, isso é fato. E o som, os ruídos em volta, o ruído da própria hélice não interfere nele. Essa é a vantagem. Qual que é a desvantagem do emissor de luz? Se o piso não tiver a reflexão correta, ou for grama, ou coisa desse tipo, a luz não reflete, né? Ela vai ser refletida para outro ponto, e aí ele não funciona. O ultrassom, ele tem a interferência com ruído, tem tudo, mas ele consegue refletir em pisos um pouco diferentes, né? Ele vai conseguir refletir em pisos mais grosseiros. Então tem as vantagens e desvantagens. E vocês viram aí no teste de estabilidade de 5 minutos que eles não variaram muito para cima ou para baixo, né? Variaram um pouco mais lateralmente. E isso tem a ver aí com, quando ele tá vendo agora o Mini, que na imagem dá para ver o tapetinho, os dois estão com o tapetinho no mesmo lugar, tá? Decolaram igual, só um tá mais alto que o outro. Eles pegaram aí, pega esse padrão do piso, eles ficam tentando copiar o piso, por isso que eles ficam se movimentando um pouco, por conta do azulejo aí do piso, né? Ele saiu um pouco do tapetinho, aí ele fica tentando copiar esses padrõezinhos, então ele fica nessa movimentação lateral. Como o vídeo está acelerado, parece que ele está instável, né? Mas não está, ele está bem estabilizadinho. Quando você olha na velocidade certa, ele parece estar bem estabilizadinho, né? Então esse aí é o primeiro ponto que eu queria tratar aqui. A outra questão, aí você vê, pô, Deide, mas o Mini agora está marcando que ele está a 3 metros, o 2020 está marcando que está 2.3, o 2020 parece fazer mais sentido. Aí é aquilo lá, né? Eles têm essa informação que aparece na telemetria, ela é informação dada pelo barômetro, né? Não é pelo sensor laser. E por quê? Faz até sentido, né? Porque o barômetro, ele mede em qualquer altitude, né? Então, quando você está lá voando a 150 metros de altitude, esse sensor, tanto laser quanto ultrassônico, não ia fazer sentido, né? Ele não ia medir a altitude. Então, ele usa o barômetro. Só que o barômetro, ele tem uma interferência com relação à altitude. Eu já expliquei isso num vídeo anterior aqui, que eu até bati o drone, né? Se eu não deixei o card ainda para trás, vou deixar aqui. Agora não lembro se eu já falei. E eu deixei eu expliquei isso, o que acontece com a variação da altitude, aliás, da temperatura, a leitura do barômetro muda. E o Mini esquenta muito, que a bateria é enfiada nele, então essa bateria esquenta, ele não tem dissipador, ele é muito apertadinho ali, tudo esquenta.
Então, se você quer uma maior precisão, faz questão dessa diferença aí de 1 metro, 1,5 metro no seu voo, você tem que esperar ele esquentar. Mas não faz muito sentido, só vai ter informação diferente, um pouco diferente aí na sua telemetria, né? Já o 2020, ele tem um dissipador de calor, então ele afeta um pouco menos o barômetro, mas também, ó, tá ali, tá pertinho. Ele deve estar voando agora, ó, a 2 metros, tá com 40 centímetros de erro. Ó, agora você já começa a ver que o Mini tá balançando, mas não é instabilidade não. Isso aí é que ele começou a tentar pousar com 15% e eu tô segurando ele na unha aí, né? Porque o teste é com 10%, então nesse momento eu tô forçando ele aí a não pousar. Ele tá insistindo para pousar e eu tô forçando ele para não pousar, ó, 12%, né? E a gente vai ver aí o tempo que vai durar, né? 11% e vamos pousar. Pousou, ó. Tchum, pousou. 24 minutos e 15 segundos pairados. É um baita tempo para um dronezinho desse tamanho. Vamos combinar aqui que é um baita tempo. Ó, então, recapitulando. Eles têm a mesma câmera embaixo, né? Aquele pontinho pequenininho. É uma câmera que é para identificar o tapetinho. É isso que faz o Precise Land, né? O pouso preciso. Esse tapetinho aí que força essa barra aí. Então ele tem essa mesma função. E a diferença é o sensor para medir a altitude, tá? Então a posição lateral é por quando tá baixinho assim, é por essa câmera que é a mesma em um e no outro é o mesmo equipamento. Então não é para ter diferença mesmo. Talvez numa programação, né? Mas você viu que não fez diferença nenhuma. E para cima e para baixo tem a ver com a precisão do sensor. E esqueçam isso. Não tem dois sensores, um sensor a mais no Mini, né? Ele tem o mesmo número de sensores que no 2020, só que um é ultrassônico e o outro é de luz, tá? Guardem isso na cabeça de vocês. E olha lá, o 2020 ainda tá voando aí, tá com 18% de bateria, né? O bichinho aqui, ó, já ele vai chegar nos 15%, vai ficar naquela luta de eu tentar segurar o bicho aí, né? Vamos ver o que dá, né? Ó, vai começar, ele vai começar a querer pousar por baixo a bateria 15%. Agora, quando ele mudar para 14, começa a minha luta. E vamos ver o que deu, né? O bichinho. E aí, ó, ele vai marcar certinho o tempo, dessa vez, diferente daquele voo. Aliás, vejam o comparativo long range, ó. Foi um vídeo parecido com esse, só que voando, para vocês verem a diferença. Quem consegue ir mais longe, mais tempo de voo em movimento. 28,56. Vamos ao resultado? Então, olha lá. Um voou 24,15 segundos, o outro 28,56. Lembrando que foi nas mesmas condições, né? Sem vento, sem nada, no mesmo lugar, com a mínima interferência possível no controle. Só no comecinho aí que eu tive que acertar a altitude e tudo mais. Depois eles voaram paradinhos, sem minha interferência, tá? E no finzinho que eu segurei para eles pousar com 10%. Então eles consumiram 90% de bateria e ficaram esse tempo voando. Tinha 10% ali ainda em cada um. A diferença absoluta é de 4 minutos e 41 segundos que o FIME 2020 voou a mais. Parece pouco, né? Mas sabe quanto que isso é? 19,3%. Poxa, um quinto de voo a mais, se você pensar, né? O 2020 voa um quinto a mais de pairado aí. Né? É uma bela diferença. E 4 minutos pode não parecer muito, quase 5, né? Pode não parecer muito, mas se você está usando o drone para um trabalho, para um mapeamento aéreo, isso é menos tempo de você pousando e subindo, tá? Isso sem considerar que o 2020 suporta melhor os ventos e tudo mais, que eu ainda vou demonstrar isso aqui em algum momento no canal. Beleza? Valeu por assistir, deixa aquele like, ajuda o canal. Vamos nessa, é isso aí, valeu!